Oi, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Continuaremos dentro do tema Ecologia e essa é a nossa aula de número 4. Geralmente os blocos temáticos têm 4 aulas, mas nesse tema Ecologia nós vamos prolongar um pouquinho mais, uma vez que o tema Ecologia ele é um tema recorrente, extremamente importante e recorrente nas provas do Enem. Então nós teremos mais que 4 aulas sobre esse tema, mas essa é a nossa aula 4. E a questão escolhida para trabalho é uma questão do Enem 2019, que eu sublinhei já algumas palavras para a gente começar a entender o que é que essa questão quer que a gente saiba, o que é que essa questão busca de compreensão do aluno. Então, temos lá a palavra mimetizar, ou seja, fingir algo sem prejuízo de suas atividades. E quer saber qual é a interação ecológica que mimetiza algo sem levar a prejuízos de atividade. Se eu estou falando de uma relação ecológica que não causa prejuízo, sem prejuízo para alguém, então estou falando de uma relação harmônica. Nas relações desarmônicas, alguém ganha e o outro perde. Mas nesse caso, o enunciado está falando sem prejuízo das suas atividades. Então, espera-se que seja uma relação harmônica. Se a gente for analisar as possíveis respostas, já vamos eliminar as relações desarmônicas. Então, tem aí letra A, comensalismo, B, amensalismo, C, mutualismo, D, parasitismo e E, simbiose. Entre essas possíveis respostas, 2 delas são relações desarmônicas. O parasitismo, que nós já comentamos na aula passada, é uma relação desarmônica. Um ganha, que a gente simboliza como mais, e outro perde, que nós simbolizamos como menos, né? Então, é uma relação desarmônica. A questão não fala sobre relação desarmônica. Então, já vou excluir, não pode ser a letra D. A letra B fala sobre amensalismo. Amensalismo é um tipo de relação também desarmônica, no qual um organismo inibe o crescimento de outro organismo ou inibe a reprodução. Um exemplo clássico do amensalismo é o fungo do gênero penicílio, que produz a penicilina, que é um antibiótico, e inibe o crescimento de bactérias, né? Então, inclusive, a descoberta da penicilina foi de forma acidental. O Alexander Fleming estava cultivando fungos e nessa placa de fungo houve no caso o fungo era o penicílio, do gênero penicílio, houve uma contaminação por uma bactéria, mas essas colônias bacterianas não conseguiram crescer de forma indiscriminada na placa de Petri, porque o fungo produzia uma substância capaz de inibir o crescimento da bactéria. Então, essa relação ecológica, no qual um organismo inibe ou o crescimento ou a reprodução, é chamada de amensalismo. Então, vamos excluir letra D e letra B. Ficamos com A, comensalismo, E, simbiose e C, mutualismo. Então, vamos ler agora o enunciado para ver se a gente consegue afunilar em qual seria a resposta correta. Então, vamos lá. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que as vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor sem prejuízo de sua atividade. Contudo, não conseguem se acasalar e esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como: então, um caso, a vespa macho não sai prejudicada, ela vai até a flor que está mimetizando uma vespa fêmea, não encontra essa vespa fêmea, mas ele acaba tendo contato com pólen, então acaba ajudando a orquídea, que vai fazer a polinização, vai levar esse pólen para uma outra flor. Então a orquídea sai beneficiada e o macho não perde nada. Ele foi lá até a flor, visitou a flor, mas não perdeu nada, não foi impossibilitado de depois conseguir encontrar uma fêmea. Então eu tenho uma relação harmônica, que um ganha e o outro nem ganha nem perde. Então seria uma relação mais e zero. Zero para simbolizar que não houve ganhos nem perda. Quando a gente pensa em simbiose e mutualismo, nessas duas relações ecológicas, elas são harmônicas, mas olha o nome, mutualismo.
É algo mútuo, assim como a simbiose. Os dois saem ganhando, os dois organismos envolvidos saem ganhando. Nessa questão, um sai ganhando e o outro nem ganha nem perde. Então, que relação ecológica é essa? Quando nós pensarmos em comensalismo, nós vamos ter esse tipo de relação mais zero. Mais um ganha e o outro não é nem ganha nem perde. Não é nem prejudicado nem beneficiado. Então, o comensalismo é uma associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. É uma relação interespecífica entre espécies diferentes e é harmônica. Então, um exemplo clássico é o tubarão e uns peixes que ficam acompanhando o tubarão. O tubarão é um grande predador, se alimenta e, no momento da alimentação, restos da alimentação caem e esses peixes que ficam aí ao lado do tubarão se aproveitam dos restos da alimentação do tubarão que caiu durante a sua atividade de predação. Então, é um exemplo de comensalismo. Então, se a gente voltar para a nossa questão, nós vamos ter a letra A como resposta certa, uma vez que é uma relação que alguém sai beneficiado, que no caso são as orquídeas, que conseguem distribuir seu pólen, enquanto as vespas não são prejudicadas. Então, resposta certa, letra A.